Nós estamos entrando na terceira semana do nosso devocional e o nosso devocional ele traz a temática conhecendo a Deus. Eu posso te assegurar por mim que essa será a melhor de todas as semanas. Eu acredito que o conhecimento de Deus, ele carrega a maior de todas as chaves, que abre todas as portas, que destroça todos os ferrolhos, que nos leva a uma vida de liberdade e a uma cura integral. A autora do livro, ela traz o versículo tema dessa semana, que se encontra em Êxodo capítulo 15, do 11 ao 13. Eu quero ler para você. Diz assim: não há Deus como tu. Senhor, quem é santo e majestoso como tu, que pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes. Estendestes a mão direita e a terra engoliu aqueles que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiastes o povo que salvastes. Com o teu grande poder, tu os levastes para uma terra santa. Por causa do teu amor e através do teu grande poder. Eu tenho falado isso muitas vezes e você vai me ouvir falar diversas vezes acerca disso. O quanto conhecer a Deus, o quanto conhecer o caráter de Deus aponta para quem nós somos e para todo o potencial que Ele depositou em nossos corações. E eu quero falar um pouco para você porque esse tema é tão importante para mim. Eu cresci em um lar evangélico, como a maioria sabe. Aos 6 anos de idade, minha mãe se converteu. E apesar de ir à igreja, apesar de estar inserida nos trabalhos da igreja, apesar de já ter confessado Jesus diante das pessoas, eu ainda não conhecia o Jesus que eu havia aceitado, que eu havia feito uma aliança. E determinado momento da minha vida foi muito crucial, quando em uma oração eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, enquanto eu fazia declarações de amor através de canções, algumas delas muito conhecidas e cantadas, ministradas à época. E enquanto eu declarava, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o Espírito Santo ele bradou no meu coração: não, você não me ama. E aquilo para mim me pareceu muito pesado, ao ponto de duvidar ser a voz do próprio Deus falando comigo. O que seria aquilo? Porque dentro das minhas convicções estava que eu amava Deus. E Deus muito carinhosamente, com muita benignidade, Ele me atraiu ao lugar que Ele desejava se revelar para mim. Ele me levou a reconhecer que faltava muito, que ainda o caminho era longo, distante daquilo que eu havia trilhado através da religiosidade. Eu sabia cantar, eu sabia me comportar, eu sabia como ir à igreja, como fazer as coisas, mas eu não conhecia o Deus em intimidade. Naquele dia, depois de longa oração, eu me entreguei em um outro nível para Jesus. E eu disse a Deus naquele dia, no meu quarto, eu disse: Pai, de fato eu não te amo, e como é difícil confessar isso aqui diante de ti. É doloroso, é vergonhoso, mas eu quero te dizer algo, Pai. Eu quero te amar mais do que tudo. Eu quero te amar mais do que todos. Eu quero te amar mais do que a mim. E ali naquela noite, eu me entreguei para Jesus de novo, em um outro nível de entrega. Eu disse: eu quero te conhecer. Porque o Espírito Santo, ele me levou a entender algo. Ele disse: olha, você só ama quem você conhece. Você pode ter admiração, você pode ter uma afeição, você pode ter vários sentimentos por alguém que você não conhece, que você já ouviu falar. Talvez se eu dissesse para você: olha, existe um homem que ele mora lá no Japão e quando você era muito pequenininha, ele arriscou a sua vida para o salvar. Ele é um homem íntegro, ele é um homem bom, ele é um homem amoroso, enfim. Eu poderia falar muito dele. E aquelas informações poderiam causar em você uma sensação de admiração, de afeto, de sentimento de dívida, de devoção, mas não de amor, porque amor mesmo, ele se dá no conhecimento. E naquele dia eu entendi que eu precisava conhecer o Deus que eu dizia que servia, mas não porque eu ouvir informações, não porque eu criei um arcabouço de
de informações a ponto de formatar o Deus que eu dizia amar. Mas daquele dia em diante eu me propus a mergulhar nas Escrituras e a conhecer o Deus que havia me salvado, a viver em intimidade com Ele. Deus, Ele me confrontou em fazendo um paralelismo com, de fato, as pessoas que eu amava. E Ele disse: perceba, o que você sente por mim não é amor. Quando você ama, você não se cansa. Quando você ama, você entra na madrugada e você não vê a hora passar. Quando você ama, você se entrega. Quando você ama, você renuncia. Quando você ama, tudo é leve. Nada é pesado. E daquele dia em diante, como eu falei, eu entrei em um nível de maturidade. Porque eu decidi, eu fiz uma escolha de conhecer a esse Deus. E conhecer a esse Deus me tornou apaixonada por Ele. E quando eu falo apaixonada, eu falo não do sentimento efêmero, passageiro, fugaz que a paixão ela traz, mas eu digo que algo começou a arder no meu coração. E foi quando de fato eu comecei a amar esse Deus, eu comecei a conhecê-lo. E eu tenho dito isso, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade. Eu penso que a maioria das pessoas ela não tem dificuldade de conhecer, de reconhecer o poder de Deus. Aqui no capítulo de Êxodo que eu li, fala que o poder e o amor. O poder realizou, mas foi o amor que impulsionou. Por vezes, nós vemos apenas e nós reconhecemos apenas o poder de Deus na criação, nos seus feitos, nos seus milagres, naquilo que Ele move nas nossas vidas. Mas muitos de nós temos dificuldade de perceber o amor de Deus em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é. E uma das coisas que mais me impactou quando eu conheci a Deus foi ver que Deus, Ele é um Deus que se inclina. E em Salmo 40, versículo 1, Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é uma declaração tão forte para mim. Eu não sei o que isso fala ao teu coração, mas isso fala muito forte para mim. Um Deus que se inclina para ouvir. Um Deus que, apesar de sua majestade, como traz o tema da lição de hoje, apesar de sua glória, apesar de todo o seu poder, de sua soberania, Ele decidiu se inclinar em nosso favor. No Salmo 113, no versículo 5, ele diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Quem é como o nosso Deus, que apesar de habitar nas alturas, Ele se curva para ver o necessitado. Esse Deus, que apesar de toda a sua majestade, como fala lá no livro de Filipenses, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes Ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo para alcançar a mim e a você. Quando você conhece a Deus de fato em intimidade, quando você conhece não só de ouvir falar, mas de com Ele andar, é uma chave entregue nas suas mãos. E essa chave, ela vai trazer liberdade. Você não será mais cativa de sofismas, você não será mais cativa da dor, você não será mais cativa refém dos seus sentimentos, refém daquilo que as pessoas dizem, mas você passa a olhar para aquele que outrora era apenas o seu Criador e você passa a enxergar de fato e se relacionar de fato com Deus como um Pai. O nosso Deus é um Deus que se inclina e só existe uma razão para Ele ser um Deus que se inclina, é o seu amor. Essa é a diferença, essa é a grande diferença entre o nosso Deus e os outros deuses com D minúsculo. Os outros deuses buscam apenas submissão e devoção. O nosso Deus é um Deus que a si mesmo se fez sacrifício para alcançar a mim e a você. Apesar de toda a sua majestade, apesar de toda a sua glória, Ele decidiu habitar em mim e em você. E isso para mim é muito forte. Quando Jesus ele diz: eu e o Pai viremos para fazer morada em você. E por vezes eu me vejo perguntando: quem sou eu, Pai? Para que o Senhor fizesse de mim a tua habitação. O Senhor habita nas alturas. O Senhor poderia escolher qualquer outro lugar. Mas o Senhor, apesar de habitar nas alturas, o Senhor escolheu fazer de mim a tua habitação.
Esse é o nosso Deus majestoso. E eu desejo que essa semana seja uma semana que impacte teu coração com muita força. Que assim como eu fui despertada para conhecer esse Deus em intimidade, você seja também. Que você decida conhecê-lo em intimidade, gastar tempo com ele. Conhecer o seu coração, conhecer a sua voz, o seu perfume, conhecer as batidas do seu coração, o que ele pensa, o que ele faz, como ele sente. E aí você pode me perguntar, isso é possível? Sim, isso é possível. E a gente vai falar um pouco mais disso durante o decorrer da nossa semana. Fica com a gente. Meu desejo é que o Senhor se revele a você de forma profunda nessa semana e que você seja despertada para conhecer não por informações. Informações não vão transformar a tua vida. Ter informações acerca de Deus, mas conhecer a Deus, viver com Deus em intimidade, irá transformar a tua história. Um grande beijo e até mais.